Nossas saudações a todos que participam conosco através da TV SEAC em Bauru, São Paulo, e da TV Chico Xavier em Campina Grande, na Paraíba. A todos a nossa gratidão. É um prazer e uma alegria estar hoje aqui com vocês. E neste momento, elevemos então o nosso pensamento, ligando-nos a Deus, nosso Pai, de amor e paz. Senhor da vida, manifestamos aqui nossa gratidão. Fortalece-nos, Senhor, no propósito da construção de um ambiente no qual cada um possa superar seus limites e imperfeições em benefícios de todos. Perdoa, Pai, a fúria insana que ainda sufoca nosso coração, que um dia, Pai, ainda ofereço a Ti o meu amor. Obrigado. Estamos aqui reunidos em nome do Grupo Aulas da Vida, com o propósito de estudo do tema Aprender com as Dificuldades da Vida, sempre à luz do Evangelho de Jesus, com os esclarecimentos que nos oferece a doutrina espírita. Aprender, meus amigos, está intimamente ligado ao objetivo da vida. Estamos num planeta, o planeta Terra, com o objetivo master da evolução, do progresso do espírito. A aprendizagem constante. A aprendizagem, no entanto, ocorre diante de um novo conhecimento. Este é assimilado, promove uma mudança em nosso comportamento, então. Se tive acesso à informação, ela não causou mudança em meu comportamento, não houve então a efetivação da aprendizagem. João fuma, tem acesso a campanhas de conscientização, continua fumando. Houve pedidos de sua mãe, no entanto, continua fumando. Tem dificuldades em seus pulmões, continua fumando. Vejam que, apesar de todos os apelos e todas as oportunidades, não houve a aprendizagem. A Terra, então, o planeta que estamos, é uma escola e há nela sempre uma lição para cada um de nós. Examinamos como se processa em uma criança. Hoje, ela terá contato pela primeira vez com a operação de somar. O que é esperado? Que ao final da aula ela seja capaz de realizar somas simples, mesmo que apresentando dificuldades, a criança realiza a soma. Verificamos então que a aprendizagem se consolidou. Ao contrário, se o processo não ocorreu, nós não temos a efetivação então da aprendizagem. Destacamos os momentos de apreensão que a criança vivencia diante do desafio, da dificuldade, da dúvida. Ai, minha cabeça até dói. Mas depois da suposta dor, a luz se fez. Ah, eu entendi. Advém agora a alegria de ter aprendido. E em casa, olha mãe, olha pai, olha o que eu aprendi hoje. A marca é da alegria. Registre-se isso, por favor. Alegria, felicidade. Mesmo se utilizemos aqui 30 minutos de nossas vidas, mesmo que eu me emocione, mesmo que eu chore, mesmo que eu me divirta, se não houver mudança de atitude, não houve aprendizado algum. Diante dos momentos difíceis da vida, mesmo que eu me emocione, mesmo que eu chore tanto, se não houver mudança de atitude, não houve aprendizagem. Porém, só progride quem é feliz. Repito, porém, só progride quem é feliz. De onde virá essa felicidade? Virá talvez do conhecimento, do entendimento que você adquiriu na sua própria vida, sobre tudo
daquilo que aconteceu com você. Mas o que é progredir? É estar cada dia melhor. Amanhã, melhor que hoje, e de preferência o mais rápido possível. Quem conheceu o incansável Richard Simonetti vai se lembrar dessa história que nós narraremos agora. Ela vem do livro Uma Razão de Viver e diz que a felicidade não é uma estação, mas a viagem da existência é a maneira de viajar. Conta-se que um ancião descansava em tosco banco, à sombra de uma árvore, quando foi abordado por um motorista de automóvel que estacionou ao seu lado. Bom dia, bom dia. Venho de mudança. Gostaria de saber como é o povo daqui. Fale antes da cidade de onde você vem. Ela é ótima, maravilhosa, gente boa, fraterna. Fiz ótimos amigos lá. Só deixei por causa da profissão. Ah, meu amigo, essa cidade é exatamente igual à sua. Você vai gostar muito daqui. Minutos mais tarde, apareceu outro motorista. Estou vindo de mudança. O que você me diz deste lugar? Como era a cidade de onde você saiu? Horrível. Povo orgulhoso, cheio de preconceitos, arrogante. Não fiz lá um único amigo. Ah, sinto muito, pois aqui você encontrará o mesmo ambiente. É assim, vemos nas pessoas algo que somos, do que pensamos, de nossa maneira de ser. Nossa atitude pode ser um desastre, conturbando o nosso psiquismo, realimentando nossas angústias. É preciso, diz Richard, mudar de óculos. Evitar lentes negras, a visão escura, sombria, pesada, densa. Troque por lentes claras. De otimismo e alegria, enxergamos melhor. Caminharemos com mais segurança, sem tropeços indesejáveis, sem distorções da realidade. A felicidade não é um favor do céu. Assim como a infelicidade não é uma imposição do destino. Ambas dependem muito, mais do que oferecemos à vida, e muito menos do que a vida nos oferece. O indivíduo pode nascer sem braços, ter uma enfermidade congênita, sofrer irreparável perda material, enfrentar sérios embaraços no relacionamento familiar e ainda assim conservar a capacidade de ser feliz. Depende exclusivamente dele, de como ele enfrenta seus problemas. Lembrando uma velha expressão: a felicidade não é uma estação na viagem da existência. A felicidade é uma maneira de viajar. A maneira como vemos tem influência decisiva em tudo o que fazemos, até na nossa atividade profissional. Vejamos um exemplo. Um fabricante de calçados enviou 2 vendedores a uma região subdesenvolvida, a fim de avaliar a possibilidade de venda. O primeiro, após alguns dias, informou: o mercado lá é péssimo. Todos andam descalços. O segundo, com um idêntico levantamento, informou: o mercado é promissor. Ninguém tem sapatos. Não é fácil mudar de óculos, cultivar o otimismo irrestrito, ver o lado positivo das situações, das pessoas, mesmo porque estamos condicionados por séculos de tendências negativas. No entanto, é preciso iniciar um treinamento nesse sentido. Fechamos o texto de Richard Simonetti. Do livro O Céu e o Inferno,
no item Código Penal da Vida Futura, vemos lá 3 passos que serão tomados diante de um ato desajustado, o qual tenhamos cometido. O primeiro é dito, será o reconhecimento do erro. E o segundo, a expiação, consequências daquele ato. E o terceiro, a reparação. Lembro-me do tempo em que eu dava aulas para crianças no Centro Espírita Nova Luz, Amor e Caridade, Vicente de Paulo, e na Casa da Criança de Bauru. Casas às quais eu tenho eterna gratidão. Certa vez, tratando desse mesmo assunto, levamos um pote de tinta guache amarelo e o deixamos no chão, sem tampa, sobre o olhar curioso das crianças. Falamos sobre o tema e, acidentalmente, entre aspas, tropeçamos no pote. Enganos acontecem, assim como na vida, e às vezes somos desastrosos e causamos um resultado ruim. Tinta virada no chão. Continuamos andando pela sala. Inevitável foi pisarmos sobre a tinta amarela, e as pegadas foram ficando desenhadas no chão. Pois é, quando não reparamos o problema de imediato, ele se espalha, o caso se complica e a reparação fica mais difícil. Para finalizarmos a aula, com um pano de chão, é claro, à frente das crianças, limpamos a tinta caída, as pegadas no chão e, finalmente, a sola dos sapatos. Exemplificamos lá as 3 fases: o reconhecimento do erro, a expiação, constrangimento para comigo mesmo e para com os outros, e a reparação. Seria muito bom se tivéssemos a maturidade espiritual para nos comportarmos dessa forma serena, sob controle, diante dos deslizes da vida. Mas um dia, nós, mais preparados, mais evoluídos, seremos capazes de exercitar esses 3 passos, com a felicidade de quem pode fazer certo. Quem sabe, quando vivenciarmos um planeta de regeneração. Examinaremos agora, dentro do nosso estudo, a Lei de Liberdade, na sua questão 862, a qual questiona: existem pessoas que nunca têm êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas pelo azar em todos os seus empreendimentos. Não se caracteriza isso uma fatalidade? Ora, muitas vezes nós mesmos seguimos caminhos, fazemos escolhas que nada têm a ver com nossas competências, com nossas aptidões. Não seria essa a razão do nosso insucesso? Vejamos que tem grande probabilidade de se afogar aquele que, sem saber nadar, pretende atravessar um rio. Não é mesmo? O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Mas há quem prefira queixar-se da sua estrela, da falta de sorte, e dizer: é uma fatalidade. Juntamos então esta questão a outra questão, a 843. O homem tem o livre-arbítrio de seus atos, tem a liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade de fazer ou de deixar de fazer. Portanto, considerando o estágio evolutivo que nos encontramos, verificamos que passou da hora de tomarmos consciência da responsabilidade que temos sobre nossos atos, livres que somos. Tenhamos cuidado com qualquer discurso que vá limitar nossa possibilidade de crescimento, que vá limitar nossa liberdade, nossa responsabilidade.
Nossas escolhas definem a nossa vida. É através de nossas escolhas que nossa programação espiritual se ajusta e se complementa. Jesus, num brilhante episódio envolvendo Marta e Maria, nos diz: Maria escolheu a melhor parte, destacando o direito à escolha, a liberdade de todos, destacando neste episódio o direito de escolha da mulher, que naquela época era negligenciado. Afirma ainda Joana de Ângeles: sempre há problemas na vida, porque eles fazem parte do processo de estímulo para a nossa evolução. Aprender com as dificuldades da vida, essa é a chave. Não podemos deixar de citar as declarações do apóstolo Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Já tenho experiência de tudo e em todas as circunstâncias, tanto da fartura como da fome, assim da abundância como da escassez. E tudo posso naquele que me fortalece. Perguntamos como isso é possível? Qual era o segredo? Como viver contente em toda e qualquer situação? Como podemos conseguir esse estado de espírito atingido por Paulo? Constatamos de imediato que esse estado de espírito não vem por acaso. É resultado de um longo aprendizado. Ele considerava cada experiência boa ou ruim, uma excelente oportunidade de aprender a viver. Será que é isso que nos falta? Uma atitude de aluno na vida? Paulo está nos dizendo: é possível conservar a serenidade, o controle da situação, a sua autonomia, independente dos problemas que estamos passando. É como se dissesse: eu aprendi a viver mantendo o controle da situação e escolhi ser feliz. Tomemos então consciência. Não progrediremos, não teremos prosperidade se assim não fizermos. Enquanto gastamos nosso tempo somente reclamando e enchendo o coração de ódio e de mágoa, não progrediremos. O que escolhemos? O agricultor aguarda que a terra produza a colheita esperada. E como também espera com paciência que venham as chuvas da primavera e do verão. Vejam que Paulo não nos fala sobre uma oração mágica, uma força misteriosa que abra as janelas do céu sobre todos nós. Ele fala, sim, em aprendizagem, em escolha, em trabalho. Ele estava relatando que chegou à maturidade da fé. Sabia onde deveria chegar. Sabia os caminhos que devia seguir. E nós? Sabemos nós aonde queremos chegar? Pergunto: qual é o seu propósito de vida? Pergunta difícil de responder. Você sabia que 50% das pessoas não sabem responder essa pergunta? E que a maior parte deles nunca pensou a respeito? Não teremos tempo agora para fazer um exercício, mas pense nisso hoje, pense amanhã, pense depois, até que a resposta apareça. Porque é o propósito que faz com que você tenha forças para seguir. E não ficar naquela vida. Acorda, vai ao trabalho, retorna, vê televisão, vai dormir. No dia seguinte, acorda, vai ao trabalho,
dia após dia. O propósito é necessário, o propósito dá alinhamento, ajuda você a fazer escolhas, dá foco, não dispersa sua energia. Deixamos então aqui 3 perguntinhas para ajudar você a descobrir o seu propósito de vida. A primeira delas: quem sou eu de verdade? Eu sou introvertido, extrovertido, conservador, empreendedor? A segunda: o que me deixa extremamente feliz? Pense nas tarefas que você faz, em coisa que você faria de graça, sem remuneração. E a terceira e última: como eu gostaria de ser lembrado quando não estivesse mais aqui. Porque um dia deixaremos esse planeta. Como eu quero ser lembrado? Quero ser lembrado pelo que eu fiz, pelo que eu não fiz. Então deixamos aqui esses 3 questionamentos para ajudar na reflexão que cada um faça sobre si. Então, seguindo, aprender com as dificuldades da vida, aprender com as dores da vida. Diante do sentimento que vem tomando conta da humanidade nos dias de hoje, obviamente identificamos a necessidade de lançar sobre todos os eventos que acontecem a serenidade que somente o estudo dos ensinamentos do Cristo pode dar. Porque é um evento que começou em 1º de dezembro de 2019. Uma única pessoa adquiriu uma doença. E a números de hoje, são mais de 182 milhões no mundo, 18 milhões no Brasil, pessoas que foram contaminadas. Isso tem uma simbologia muito interessante para que possamos refletir. Imagina, por exemplo, que um único ser humano pode fazer tudo isso. Lembremos que muitos acham que nós nem somos conectados. E também imagine que nós podemos transmitir um vírus de ser para ser humano para milhões de seres. Nós temos dentro de nós vários vírus afetivos que poderíamos também trabalhar na sua transmissão, que é o vírus do amor, o vírus da compaixão, o vírus da empatia, o vírus da caridade. Com a mesma força que talvez também possam ser transmitidos para todo o mundo. Vírus esses que seriam muito bem-vindos, que nos trariam uma harmonia muito maior em nosso planeta, que a gente provavelmente não vai ter medo que se alastre, que possam substituir a necessidade da experiência da dor na humanidade. Porque realmente é esperado que no mundo de regeneração a dor não seja mais uma necessidade evolutiva de compreensão, para agora e nós temos que olhar ela exatamente como é, uma professora que nos ensina. Vamos destacar, porém, que não existe em nenhum momento, apesar de algumas pessoas assim pensarem, dentro do próprio movimento espírita, não existe na doutrina espírita uma apologia à dor. Por exemplo, todos têm que sofrer, é necessário, nós achamos bonito. Ninguém quer sofrer. Ninguém escolhe a dor. Ninguém escolhe tornar a vida um inferno conscientemente. Se ocorre, geralmente, é causado por uma disfunção, por um mecanismo que a pessoa precisa se dar conta e corrigi-lo. Ninguém em sã consciência escolhe a dor. Aliás, nosso organismo trabalha com a ideia da eliminação do sofrimento. Ele faz todo o movimento para tornar a vida mais fácil, procurando e tentando gastar menos energia. Obviamente, dizer que a dor existe não é fazer apologia à dor, é simplesmente
constatar que sofrer, perder, passar por luto, por decepções, por derrotas, por fins de relacionamento, qualquer que seja a lista que a gente possa aqui elencar sobre as dores humanas, todos nós passamos. Você, eu. Apenas temos que tentar entender e, tratando-se de uma experiência comum, temos que tirar dela uma lição. Algo interessante na dor é que ela é muito rica em nos trazer novos aprendizados. Ela nos obriga a fazer certas viagens que no cotidiano da vida nós nos negamos a fazer. Uma boa viagem interior. Quando estamos bem, quando estamos num momento de euforia, nosso comportamento é simplista. Quando alguém ganhou o grande prêmio, a pessoa apenas comemora. Champanhe, vai ao pódio, tira fotografias, vai depois descansar ou comemorar ainda mais. Porém, aquele que sofreu a derrota tem outra postura. Fica no box, avaliando o que deu certo, o que deu errado. Caso seja o piloto, ele pode simplesmente tentar culpar o mecânico, tentar culpar a equipe, tentar culpar a chuva, o carro, a dinâmica, o projetista. Porém, diante da dor, sempre exteriorizamos um sentimento. Só que, procurando culpados, a gente não vai crescer. Observamos o seguinte: as dores, sejam elas criadas ou não, nos levam a fazer algumas viagens que a gente não quer. De forma mais comum, é a dor que traz o aprendizado. Uma pergunta precisa ser respondida. Você acredita realmente que os momentos difíceis trazem aprendizado? Não estamos querendo dizer que esses momentos não são angustiantes, que não ficamos no quarto chorando sozinhos, que às vezes ninguém nos aguenta mais, que às vezes nem nós aguentamos mais as queixas que fazemos. Nós queremos dizer que isso acontece e que essas fases não façam parte da nossa dor. Mas retomemos a questão. Ao final das dores do passado, você acredita, analisando sua própria vida, esquecendo qualquer livro, qualquer teoria, a partir da sua própria experiência, você acredita que ao final desse processo de dor, houve um aprendizado? Você consegue identificar que existem situações as quais não se deve repetir? Que existem pessoas com as quais você não deve se relacionar? Que talvez houvesse sintonia psíquica entre você e aquele que te magoou? Que escolhas desastrosas de outras pessoas não podem simplesmente serem reproduzidas por você? Tenho que imaginar que existem padrões de escolha que eu preciso rever, que eu preciso ressignificar na minha vida. Então, significa dizer que a dor nos convida a um profundo exame de autorreflexão. Ela nos convida a fazer um descobrimento, nos convida a descobrir esse ser integral que somos nós, que sempre Joana de Ângeles nos diz. Então, avaliemos o quanto dependeu de mim a partir das escolhas que eu fiz, a dor que eu estou vivenciando. Qual a parcela significativa de culpa que eu tenho sobre ela? Aqui o objetivo não é se culpar. E como diz Joana de Ângeles, ao invés da culpa, a palavra correta é responsabilidade. Mas havendo responsabilidade ou não havendo responsabilidade da nossa parte, nós vamos ter que escolher. Ou ficamos lamentando, murmurando e não crescemos, ou pensamos
o que fazer agora para ressignificar a vida e construir novas possibilidades. Afinal, a vida é feita de escolhas. Fica o convite. Examinemos ainda um outro livro, a Gênese, o qual ratifica aquilo que já foi dito. Porque lá encontramos uma informação dizendo que o homem tem que progredir. E os momentos difíceis são um estimulante para o exercício da sua própria inteligência, das faculdades físicas e morais. E é um estímulo para procurar meios para evitar o sofrimento. Se ele nada houvesse a temer, nunca haveria nenhuma necessidade, nada seria inventado, nada seria descoberto, nenhuma vacina, nenhum medicamento. A doutrina espírita estabeleceu que nessa vida somente há um caminho a seguir: o caminho da caridade. É fazer o bem, sendo úteis uns para os outros. Estabeleceremos desta forma as bases da harmonia interior. Do mundo espiritual, amigos, participantes desta gigantesca maratona de luz, vem nos dizer que nunca estaremos sós. O bom pastor deixa 99 ovelhas para buscar aquela que se perdeu. O bom pastor está nas 1000 vozes que invadem o mundo para buscar as ovelhas que choram. Nunca, nunca estaremos sós. Examinaremos agora uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard. Ela informa que temos por volta de 70.000 pensamentos por dia. Porém, mais de 80% desses pensamentos são negativos. De forma descuidada, damos ordens ruins ao nosso subconsciente. Concluímos que precisamos escolher melhor nossos pensamentos. Só corrigir meus pensamentos é o suficiente? Não, mas é fundamental. A seguir, passaremos à ação. Deus é um sócio que sempre estará conosco. Deus, porém, não admite sócios preguiçosos. Deus faz a parte dele, cabe a nós que façamos a nossa. A proposta é: construa padrões de pensamento de progresso. Vamos mudar o padrão de nosso pensamento, mudar a maneira que sua mente está programada através de novas escolhas, escolhas mais saudáveis. A vida, a nossa vida, nunca vai ser maior do que a nossa mente. Ou você expande sua mente, expande sua consciência, ou a vida vai ficar limitada. Padrão mental é o modo dominante como vemos, como compreendemos, como julgamos as coisas à nossa volta e que vai nos nortear nas ações do dia a dia. Padrão mental é a forma como você aprendeu a se comportar. Se você se comportar de outra forma, você tem que mudar sua mente. Se você deseja um comportamento novo, a sua mente precisa ser alterada. Porque, como diz Albert Einstein, é insanidade você continuar fazendo as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Lembrando que a felicidade precede o sucesso. Precede e não resulta dele. A pesquisa de Harvard comprovou essa premissa, também tratada por Richard Simonetti. Você precisa incluir, então, a felicidade em seu
em sua mudança de comportamento mental. A cada vitória, a nossa felicidade não pode ser simplesmente empurrada à frente, de forma que nunca alcançaremos. Acabaremos perdendo a felicidade de vista. Se observarmos o padrão de manter seu foco no negativo, não apenas nossas instituições de ensino, como também a nossa sociedade, são permeadas assim. Veja o exemplo dos noticiários de TV. Se você observar na escola, a nota baixa é mais chamada a atenção. Há aulas de reforço, os pais são chamados, mas dificilmente os pais são chamados porque seu filho tirou uma nota 10. Algo precisa ser mudado se queremos reforçar o positivo. Nossas escolas, com pequenas exceções, reforçam o negativo. Os noticiários também, com algumas exceções, reforçam as tragédias. E diante do quadro negativo que as pessoas incorporam, não é possível adquirir o sucesso. Nós não chegamos ao progresso. É necessário mudar o padrão. Estaremos nos contaminando com algo positivo, algo melhor, eliminando assim o padrão negativo. Registramos aqui que em 1998, Martin Seligman anunciou que era hora de revolucionar a psicologia, concentrando-se do lado positivo da curva. Ele é conhecido como o pai da psicologia positiva. Até então, a psicologia tratava dos traumas e dos bloqueios. A psicologia positiva foca nos elementos que podem trazer felicidade às pessoas. Assim, em vez de priorizar a identificação dos desvios ou das patologias mentais, o segmento se volta para a manutenção e para o reforço do bem-estar do paciente. Pessoas positivas assumem a responsabilidade de suas vidas e encontram positividade em quase todas as situações. É por isso que duas pessoas podem experimentar os mesmos contratempos e problemas na vida, mas a pessoa mais positiva é capaz de lidar e até mesmo prosperar nessas mesmas situações. E finalizando, meus amigos, retomamos Richard Simonetti, que diz: se você realizar um objetivo e sua cabeça já está no próximo, sua felicidade sempre estará em lugar inalcançável. Do modo que você fala, do modo que você vê, do modo que você pensa, desse modo é você. Você é a medida do mundo. Mas que felicidade, diz ele. Que alegria se o Cristo fosse a medida de você. Agradecemos agora a atenção de todos que nos acompanharam. Em nome do Grupo Aulas da Vida, desejamos muita paz. Diante das dificuldades da vida, lembremos que a flor que desabrocha na adversidade é a mais rara e a mais bela de todas. Muito obrigado.